Paz do Senhor Jesus. O Senhor, hoje, Ele traz um assunto que para muitos, que muitos não estão preparados para conversar a respeito disso. Mas é sobre cegueira espiritual. Sim. E o Senhor falou ao meu coração que é necessário a gente enxergar. É necessário a gente entender, reconhecer e buscar essa cura. Sim, uma cura espiritual. E é algo que tem, se manifestado de uma forma bem visível, que só não enxerga quem não tá vendo. E é espiritual. O Senhor está aqui falando espiritualmente. Jesus, Ele me deu uma passagem que, em Mateus capítulo 20, do versículo 29 ao 34, que vai falar a respeito de 2 cegos. E ali eles clamam a Jesus por cura. Só que a cura deles era física. Mas aprova o Senhor falar como quer através de sua palavra. E o Senhor falou ao meu coração, muitos têm buscado cura física, mas muitos não têm percebido que precisa da cura espiritual. Sim. E muitas das vezes é o orgulho e a arrogância que não deixa ver. E reconhecer isso é que é difícil para muitos. Por conta do orgulho. Não, eu não vou reconhecer que eu preciso de ajuda, não vou reconhecer que eu preciso de cura. E ali muitos têm se embaraçado e têm caído no laço do inferno. De colocar em risco sua vida familiar, sua vida sentimental, sua vida pessoal, sua vida financeira. Coloca tudo a perder porque não reconhece que precisa de cura. Sim. É triste, mas é a realidade. Muitos têm ido embora porque não reconhece que precisa de ajuda, porque não busca ajuda. Muitos porque, por vezes, tem uma multidão dizendo, se cala. E ali muitos têm dado ouvidos e acreditado nesses que diz, se cala, silencia. É algo muito sério, mas Deus, Ele me manda falar aqui, cuidado com essa palavra, fique em silêncio. Nem sempre é para você ficar em silêncio. Porque por vezes o teu silêncio vai te causar um dano que nem você vai conseguir reverter, nem Deus e nem você. Porque tem coisas que Deus, Ele não vai intervir. Tem coisas que é necessário eu e você vigiar. A Bíblia diz, vigiai e orai. E só vai entender quem busca as coisas espirituais. E Deus está falando aqui para quem busca as coisas espirituais. Deus está trazendo aqui um reforço para a tua vida. E Ele me deu essa passagem em Mateus capítulo 20, do versículo 29 ao 34. Eu vou ler o 32, que diz assim. E Jesus, parando, chamou-os. Deixa eu ler o 31, porque o 31 é bem importante. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles
o seguiram. É linda essa passagem. Mais uma passagem que vai falar de cura. E é algo que muita gente precisa. Eu tenho buscado cada dia mais ser curada espiritualmente a respeito da minha visão. Porque quando a gente perde a visão, a gente fica sem direção. A gente não sabe para onde vai. A gente não sabe a direção, qual seguir, qual ir. A gente se sente perdido, se sente de mão atada, a gente não sabe o que fazer. Você passa a querer desistir de tudo, por vezes até desiste. Estou falando aqui de situações específicas, né? Do que a cegueira espiritual ela pode causar na nossa vida. E a gente não reconhecer que precisa dessa cura é o que complica mais ainda. Mas quando você se dispõe a querer, esses 2 anos você vê que eles não enxergavam fisicamente. E ali eles poderiam ter se acomodado e se conformado com aquela situação. E ali não, sabe, aprender a conviver com aquilo ali e pronto, vai fazer o quê? Mas eles descobriram que Jesus curava. Você está entendendo? Eles sabiam que Jesus podia curar eles. E eles clamaram quando souberam que Jesus passava, que ia passar. Eles, ouvindo que Jesus passava, eles começaram a clamar. E quanto mais uma multidão dizia, se cala, fica calado. Em outras línguas, cala a boca. Aí é que eles gritavam mesmo, você está entendendo? Quanto mais mandam você se calar, mais aí você tem que clamar ao Senhor. Quanto mais alguém diz, silencia, fica calado, cuidado. Deus hoje manda falar isso para o teu coração. Nem tudo é para você e é com você. Nem tudo vem de Deus. Mas aquilo que vem de Deus traz paz para o nosso coração e traz cura. Porque quando você crê e confia no Senhor e clama, Ele faz. Eu fui uma pessoa muito cega. Eu fiquei totalmente sem enxergar. Eu achava que enxergava, mas eu não enxergava. E quando Deus curou a minha visão, meu Deus, eu passei a tremer e temer. Porém, eu me sinto segura nele, no Senhor. Porque tem coisas que eu não queria nem saber, nem ver, nem enxergar, e Ele me faz ver. E isso é tremendo e poderoso da parte de Deus. E eu falo para o teu coração, creia. Clame, peça ao Senhor para enxergar de uma forma que você não consegue ver. Esse é o segredo. Por vezes a gente acha que enxerga tudo, que vê, que sabe de tudo. A gente nunca vai saber de tudo. E também nunca vai enxergar a respeito de tudo. Mas o que é necessário, o que é preciso, o Senhor, Ele te faz ver. Ele nos faz ver e enxergar. Para que eu e você se mantenha no equilíbrio dele, na balança dele, sabe? Porque com Jesus é tudo equilibrado. É nem de mais e nem de menos. Você está entendendo? E o Senhor falou isso ao meu coração. Tem muita gente precisando enxergar o necessário, aquilo que Ele quer que enxergamos, que venhamos a enxergar. Para que a gente não dê passos falsos, sabe? Não fique, como os Salmos vai falar, a respeito do lamaçal, em que o salmista fala que e Deus me tirou de um poço de lama, de lamaçal, sabe? Tem várias traduções. Para que eu e você não fique preso a nada, sabe? Para que eu e você não fique paralisado, silenciado, só porque alguém diz cala a boca. E eu e você tem que se acostumar com a situação e achar que não tem mais jeito e vamos se conformar. Não, Deus está dizendo hoje, não se conforma não. Me clama, pede para ver, porque
E ele diz aqui, o que queres que eu te faça? Eles estavam cegos. Você vê que a palavra diz, a palavra vai dizer que os dois eram cegos, eles estavam clamando para que Jesus ouvissem a voz deles. E quando Jesus chama os dois, Jesus fala para eles, que quereis que vos faça? Eles ali poderiam pedir qualquer outra coisa. Aí o que é que eles pediram? Eles pediram para enxergar. Quer dizer que quando você pede cura espiritual ao Senhor, tudo vai fluir. Tudo vai caminhar, você está entendendo? É fácil a gente chegar e pedir ao Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma chave, eu quero isso, eu quero... E tem muita gente que se atropela e por vezes até aceita receber sem esforço, sem trabalho, sem ter lutado, sabe? Porque simplesmente alguém, não, eu te dou, eu te entrego. E com Jesus é assim, a gente pode, o que queres? Ele falou para eles dois, o que quereis que vos faça? E eles, ao invés de pedir algo material, eles pediram algo físico que impedia eles de avançar, porque eles não enxergavam. E ali Jesus cura eles, e eles passaram a ver, seguiram, a palavra vai dizer que, olha só, no versículo 34, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram. E eles o seguiram, ou seja, seguiram Jesus. Passaram a enxergar e seguiram a pessoa certa. Seguiram Jesus. Você está entendendo? Quando você segue Jesus, você está no caminho certo. Você está indo na direção certa. Você está contando com a pessoa certa. Posso falar pessoa? Amigo, rei, do jeito que você sabe, chama ele. Ele tem a direção certa. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida eterna. Então, quando você busca nele aquilo que você mais precisa, ele te direciona. E ali tudo vai se encaminhar conforme é preciso, porque Deus, ele é detalhista. Veja o que 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e o 3 diz assim: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é de Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o Senhor, o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus me mandou vir aqui porque essa passagem aqui fala de crescimento, fala de unidade. E nesse primeiro versículo aqui que eu li, em Mateus capítulo 20, a Bíblia vai dizer que, a passagem vai dizer que uma multidão os repreendia e tentavam os calar. E aqui em 1 Coríntios o Senhor fala, eu te criei com leite, por quê? Porque você ainda não entendeu, é igual um bebê. Quando você não entende, o Senhor ele vai com calma, ali é no leite. Você está entendendo? E ele explica porque vocês são carnais, ou seja, vocês não estão entendendo, vocês estão na carne. Quando a gente está na carne, a gente não vai entender as coisas espirituais. Por isso que Deus ele fala tanto, ora, jejua, me busca. Porque de todo jeito você não vai entender o que Deus está te passando. Você não vai crer e você vai permanecer da mesma forma. Mas quando você crê, quando você busca a direção do Senhor, você não vai se confundir com ninguém. Nem com Paulo, nem com Apolo. Não. Não vai ser sobre Paulo, nem sobre Apolo, não vai ter divisão. Você vai ouvir a multidão dizendo,
se silencia, se cala a boca e você não vai dar importância. Porque você conhece bem a voz de quem você precisa ouvir. É a de Jesus. É sobre isso que Deus está falando hoje. Aquilo que você precisa está nas mãos do Senhor. E Ele te pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que vos faça o Senhor hoje? Pede para Ele que Ele faz. Se você crer, confiar, Ele faz. Você crê, Ele cura você espiritualmente, aí você vai enxergar que Ele faz além do que você imagina. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração neste dia. Que Deus te abençoe, te dê direção, discernimento e traga cura espiritual sobre a tua vida. Eu ministro sobre os teus olhos cura espiritual, que você possa enxergar da forma como nunca você enxergou. Amém? Se você crê, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer sobre a sua vida. É com as tuas mãos mesmo. Coloca as mãos assim, ó. Senhor, eu quero ver. De uma forma como eu nunca vi. E Ele faz. Amém? Fica na paz. Que Deus te abençoe.